Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Deixa eu voltar pra cá, tentar ficar mais aqui pertinho de vocês. Como vocês estão? Hoje é dia 24 de novembro de 2024. E ontem à noite Deus compartilhou uma palavra comigo. Eu estava orando e Deus me deu essa palavra dizendo: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E na hora que eu li, o Senhor traduziu para mim: e surgirão muitos falsos pastores, e enganarão a muitos. E eu fiquei assim naquele primeiro momento que eu não li profeta, eu li pastores, e eu fiquei: Senhor, é isso mesmo? E Deus começou a confirmar no meu coração, né? Porque naquele momento me veio que surgirão muitos falsos pastores. E sim, é pastores. Não está falando que profeta e surgirão muitos falsos irmãos na igreja, que eles não têm compromisso com Jesus Cristo e então a igreja vai ficando desanimada. Não. A palavra está dizendo que surgirão pastores que não deveriam ser pastores. E por se multiplicar a iniquidade, quando esses pastores são pastores e eles não deveriam ser pastores, a igreja é fria, é morna. E a iniquidade dentro da igreja se multiplica a cada dia. Porque eles não gostam de pregar a verdade. E o amor de muitos se esfriará. Eu quero encorajar alguns pastores a serem fiéis nos seus negócios para com Jesus Cristo. Nós devemos ser fiéis para os nossos negócios, né? A igreja ensina que a igreja tem que ser fiel com os negócios, mas os pastores têm que ser fiéis aos negócios com Cristo. Eu me lembro com essa passagem bíblica que Ananias e Safira queria que sobrasse dinheiro no bolso deles. E eles não foram fiéis nos negócios para com Jesus Cristo. Não deu o dízimo corretamente. O problema não é dar o dízimo ou não dar o dízimo. O problema era a mentira, é a infidelidade do negócio. Hoje os pastores estão sendo infiéis ao negócio com Cristo. Porque se eles pregarem a verdade, eles sabem que 50% da igreja vai embora. Quando a gente ensina a igreja a ser fiel aos negócios, a gente fala: querido, certamente você vai perder dinheiro ao ser fiel a Jesus Cristo. E eu quero fazer o mesmo encorajamento aos pastores. Certamente você vai perder de imediato 50% da igreja. E depois desses 50%, só 10% vai ficar. Os outros 40% é joio, que Jesus vai tirar naquele grande dia. E depois, só 10% vai subir. Amados, nós estamos vivendo esses dias hoje. Que pastores gostam de ser pastores, mas eles não gostam de ser fiel aos negócios com Cristo. Eles gostam de inchar a igreja. Essa igreja grande que você vê, não se mova por ela. Não se mova por nenhuma igreja grande. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias muitos virão, mas poucos serão escolhidos. A igreja está inchada, está cheia de gente. E os pastores estão inchando, porque eles são maus nos negócios com Deus, como Safira e Ananias, e eles foram mortos. Deus não teve misericórdia deles, não. Está no Novo Testamento. Deus não vai ter misericórdia desses pastores. Está multiplicando iniquidade dentro da igreja. Me lembro quando eu pregava, né, sobre a justiça de Jesus Cristo. E eu ouvia murmurinhos que diziam assim: ela é muito rígida. Eu quero dizer para você, eu não sou rígida. A palavra de Deus é original.
Tudo o que foi pregado é o original de Jesus Cristo. O que passa disso é do maligno. Eu compartilhei, né, essa passagem, né, no meu shorts, né? E Deus agora, ao orar de manhã, Deus falou, filha, fala sobre ela. Fale. Eu falei, Deus, o senhor quer mesmo que eu fale? Fala, filha. Pai viu que você compartilhou, mas eu quero que você fale aquilo que eu pus no seu coração. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que entender que a palavra de Deus não é rígida, é o original, será salvo. Amém, queridos? Era esse texto que eu gostaria de compartilhar com você. Falsos profetas não é pessoas que a gente vê pela internet. Falsos profetas são pastores que estão dentro da igreja e que estão deixando a iniquidade se multiplicar dentro da igreja. Deus não mandou tirar o joio, Ele mandou pregar o original. Certamente muitos irão sair, mas não se preocupa, porque havia um semeador que semeou trigo, mas o inimigo veio e semeou a erva daninha, o joio. Ao crescer junto, os seus funcionários falaram assim, você não semeou só semente boa? Sim, mas essa semente má quem trouxe foi o diabo. E muitos falsos profetas têm mantido dentro da igreja. Não estou falando para você expulsar, não. Estou falando só para você pregar o original. E eles vão sair. E o joio de verdade, Jesus vai tirar naquele dia. Amém? Quando você estiver na igreja, olha para cima. Eleva os meus olhos ao alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor Jesus. Quando eu olho para cima, eu penso comigo, a porta é estreita. É nessa porta que eu quero passar. Eu fico olhando às vezes para cima e eu penso comigo, eu vou continuar. Sabe por quê? Porque a porta é estreita e eu pretendo passar por ela. Eu pretendo alcançar a vida eterna. Eu não estou de brincadeira aqui, não. Eu não estou para inchar a igreja. E não estou também para ser uma erva daninha, uma semente ruim que Satanás colocou dentro da igreja, que vai causar iniquidade dentro da igreja. Eu só olho para os altos, de onde vem o meu socorro, uma porta bem estreita. É por ela que eu quero passar. Eu quero te motivar, pastor, a perder nos seus negócios com Cristo. A perder hoje 50% da tua igreja. Que é a semente que Satanás trouxe para dentro da igreja? Eu não estou falando para você expulsar, não expulsa ninguém. E não cobre ninguém. Eita, mas você entrou na igreja, você continua com este pecado. Não. Deixa eles lá. Mas pregue. Deus mandou ser assim. Deus falou que é assim. Pedro tem uma palavra que ele diz assim, eu gosto muito, que ele fala assim, saiu do nosso meio. É porque não era dos nossos. Assim, bem tranquilo. Saiu. Não era dos nossos. Pedro estava pegando certinho. Só pregue certo. Só pregue certo. Só imponha a palavra no altar. Só no altar. Mas fale. Seja honesto. Não faça como Safiras e Ananias, que resolveu ficar com dinheiro no bolso. Contra Cristo. Amém? Essa palavra é para os pastores mesmo. Não é para falsos profetas que estão lá fora. É para a gente que ainda não entendeu que o Novo Testamento é morrer para a sua própria carne. Estava meditando nas pessoas cristãs, né?
E esses dias é por causa do Thanksgiving, eu tava olhando para ver se tem alguma coisa, acho bonito, né? A neve, né? A festa deles de ação de graças. Tem festa que é bonita, mas tem festa que não é. E eu acho bonita a ação de graças, né? Que as famílias se reúnem. E eu tava olhando e eu gosto de olhar os cristãos, né? Que estão lá. E eu tava meditando e pensando assim comigo, Senhor. Não pensei nada em Deus, só pensei comigo. Falei, nossa, Senhor, eu vejo meus irmãos, né? Lutando, trabalhando, né? Conquistando as coisas. Eu fico muito feliz por isso, né? Mas a minha vida não permite isso. A minha vida não permite trabalhar, conquistar as coisas. Eles mostram, né? Olha que eu conquistei, eu vim pra cá e conquistei, eu acho isso maravilhoso. Mas a minha vida não permite, eu não falei nada pra Deus, porque eu sei o resultado disso, eu sei que a minha vida não é pra isso, né? Como a gente é diferente, por isso que Deus me deu essa palavra ontem. Filha, você tá entendendo o processo, mas tem muitos falsos dentro da igreja, fingindo ser pastor e não são. E aí Deus me levou o texto que fala assim... Ai, eu esqueci onde está escrito, queridos, perdão, mas o Senhor fala sobre o galardão. Primeiro eu vou dar o galardão dos profetas. E depois eu darei o galardão dos santos. E aí quando Deus me levou, eu falei, ai, Deus viu meu pensamento hoje. Né? Que eu pensei isso, que meus irmãos têm esse privilégio, né? De servir, ser fiel, ser santo. Trabalhar, conquistar, ser feliz na terra. Ter tudo. Os irmãos. Mas não os profetas. É por isso que profeta tem galardão diferente dos santos. E à noite Deus me deu essa palavra. O profeta, que tem galardão diferente dos santos, que ao invés de ficar buscando casa, carro, não é pecado, querido. Se você é um irmão, uma irmã, trabalhe e conquiste. Mas nós não foi dado esse direito. Não foi dado esse direito. Sabe por que não foi dado esse direito? Eu vou te dizer por que tem que ser pobre um pastor. Porque ele sempre vai conhecer uma ovelha que está precisando de dinheiro. E ele vai ter que dar o dele, o da igreja. Por isso que todo pastor tem que ser pobre. Porque o dinheiro que ele tem nunca vai suprir uma vida de classe média. Porque essa é a palavra do Novo Testamento. Entende? Todo pastor tem que ser pobre. Não é um estado de pobreza que a gente assume, eu assumo a pobreza, que alegria. Não é isso não. É porque todo dinheiro que entrar vai ter que sair. Vai ter que ter vida modesta. Porque tem gente que está precisando. E a gente tem que dar. Não é nosso. É de Deus. A gente só vai poder ficar com aquilo que supre a nossa existência na terra. Pastor precisa de carro? Precisa. Pastor precisa de casa? Precisa. Mas qual casa? Qual carro? Qual dinheiro? Qual roupa? Qual marca que o pastor usa? Não pode ser usado pelos pastores. Essa é a palavra de Deus, é o original, não é rigidez. Eu estou pregando o original. Por isso que todo pastor não tem voto de pobreza, mas ele tem ministério de pobreza. Porque tudo que entra, sempre vai haver alguém que está precisando. É por isso. É só isso. O original. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a tua vida. Te cubra de graça, de bênção e vamos continuar vivendo para o Senhor Jesus Cristo no original, não na rigidez. Original da palavra. Amém? O Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.